Boa tarde a todos e todas. Estamos dando início a esta reunião técnica da Comissão de Fiscalização e Controle da Casa. Essa que é a segunda reunião com este tema, né? Nós tivemos uma audiência pública no início do ano para discutirmos a implementação e a regulamentação da Lei 13.935, de 2019, que é a lei que traz a necessidade de adequação das nossas redes municipais para recebermos psicólogos e assistentes sociais na rede pública de educação. Na audiência pública, nós encaminhamos para uma reunião técnica. Essa reunião aconteceu na Secretaria de Educação, há cerca de 1 mês e meio, mais ou menos, quase 2 meses. Participaram representantes do Conselho de Psicologia e do Conselho de Assistência Social, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, a Secretaria de Educação. Desta reunião, onde nós não havia sido convocada a Secretaria de Bem-Estar Social. Nessa nós lembramos da importância de que também a SEBS possa acompanhar esse debate, não é? Já que não é só de interesse da categoria, mas da política, não é? Em si, de assistência. Nesta primeira reunião técnica havida na Secretaria, nós não conseguimos caminhar para um mesmo entendimento, ainda com base em pequenos, sutis encaminhamentos colocados a partir da audiência pública, que girou em torno do número inicial de inclusão dessas assistentes sociais e psicólogas na nossa rede, e a forma como isso se daria. Na reunião técnica, que foi 2 meses depois, aproximadamente, as colocações feitas pelo pedagógico, pela Secretaria de Educação, não encontrou eco naquilo que tanto os conselhos de psicologia quanto de assistência social trouxeram para aquela audiência pública. Então, nós discutimos ali com o secretário a necessidade de que algumas colocações feitas ali pela Secretaria de Educação pudesse ser levada à discussão com a administração jurídica e a própria prefeita municipal, porque alguns apontamentos feitos naquela oportunidade pelo secretário nos levou a contrapor, não é? Como a perspectiva de alterações nas definições de cargo, tanto de psicólogo quanto de assistente social, e a necessidade de concursos específicos e também a respeito do número. O número é a única variável aí que não teve alteração, né? Que foi considerado insuficiente para o atendimento das diretrizes da implementação da 13.935, que é uma lei, né, federal desde 2019 e que a gente sabe que foi conquistada em cima aí de muita militância, de muita luta de ambos os profissionais, ambas as categorias, para se chegar à conquista e aprovação efetiva dessa lei. Nem todas que estão aqui estavam lá. De qualquer maneira, com esse breve resumo, eu queria ir de forma imediata, nós já passarmos a palavra para a Secretaria de Educação, não sei quem vai falar, para que os andamentos, as discussões, né, colocadas daquela reunião até hoje, possa ser apresentado aqui para nós todos, né? Um dos debates colocados, eu me lembro, o Drake, que representa o Conselho de Psicologia, inclusive que confirmou presença, provavelmente chegue, talvez ainda a qualquer momento, mas um dos questionamentos feito pelo Drake da necessidade de que houvesse algo já, né, efetivamente colocado como uma proposta no papel pela Secretaria de Educação. E aí, naquele dia, o secretário e os técnicos da pasta disseram que esta cartilha que nós
apresentamos, a pedido de ambos os conselhos, no dia da audiência pública, que foi no início do ano, estava servindo como alicerce para a construção da proposta que a secretaria nos traria hoje. Então, eu vou, de forma imediata, passar a palavra para o secretário para que a gente possa iniciar aqui essa nossa reunião, acusando aqui a presença do Conselho de Assistência Social, Conselho e também o Sindicato dos Servidores acompanhando, além do coletivo de assistentes sociais, criado a partir do final de 2022 aqui na cidade. A Rogéria, que é assistente social, que substituiu a Lurdinha, né, que se aposentou recentemente, e os diretores, além da secretária de Bem-Estar Social, que nós também convocamos, a Ana Salles. Obrigada, viu, Ana? Secretário. Boa tarde, vereadora. Realmente, o processo foi criado, até para acompanhamento, se vocês quiserem. É o 31110 de 23. Ele foi para a administração e eles nos retornaram solicitando uma minuta, né, com a especificação dos cargos, né. A base, sim, mantém-se, aquela feita pelos 2 conselhos profissionais. Ela acaba nos norteando, né, dando uma base de qual o perfil do profissional psicólogo e profissional assistente social que a gente quer para a secretaria, até, acredito, por recomendação dos próprios conselhos, que esse documento me parece que é comum, né. Em relação à prefeita, que acho que havia uma dúvida se a prefeita, acho que você havia comentado, se a prefeita estaria de acordo, está de acordo, sim, ela tem falado isso várias vezes. O número, vereadora, se mantém, a gente pede a criação de 15, mas, a princípio, a gente imaginava 10, 10 assistentes sociais e 10 psicólogos. Eu acho que isso pode ser um princípio de um processo. Agora seriam 15 assistentes e 15 psicólogos? Não, seria a criação de 15, mas a gente manteria pedindo 10. Né? A princípio seria isso, vereadora. Deixa eu entender melhor, então, para que os outros também compreendam e a gente possa adentrar esse debate. O processo que o senhor acabou de mencionar, o 31110, qual que é a ementa do processo? Processo que... que implementa a Lei 13.935 de 19. Vocês não estão com cópia dele aí? Não, não está. Ele, nesse momento, esse processo deve estar saindo da Secretaria da Educação e indo novamente para a administração. Se não saiu hoje, deve sair amanhã. O que eu estou querendo entender, de forma objetiva, secretário, porque por isso que eu perguntei da ementa que criou o processo para ele tramitar. É um processo que pede a implementação, a regulamentação da 13935 e dá diretrizes para essa implementação, ou só pede? Porque, por exemplo, uma das questões importantes que a gente discuta aqui é que, naquela primeira reunião técnica, a posição da secretaria era da criação de novas descrições para 2 cargos novos, específicos, psicólogo escolar e assistente social escolar. Essa foi a posição mantida pela Secretaria de Educação? Sim, sim. Esse é um problema. Esse é um problema, porque parte não. Eu acho que a quase totalidade das discussões havidas naquele dia foi a argumentação colocada por ambos os conselhos, né, além dos coletivos, da interpretação generalista dos cargos. E eu estava tão à vontade em relação a de que a secretaria teria compreendido isso, quando ali, no final da reunião, nós fomos avisados, inclusive, da solicitação da Rogéria, não é? Que, na medida em que a Lurdinha, nós sabemos, ela era assistente social da educação, cedida, trabalhava com a educação, quando veio o PCCS, especificou-se o cargo dela dentro da estrutura do PCCS da educação, que é um único cargo. Mas, quando nós vimos a disposição da secretaria na busca de um assistente social para substituição da Lurdinha, e que advém do concurso do PCCS da administração, que é o caso de todas as assistentes sociais
da SEBS, nós havíamos interpretado, inclusive, independente de avaliações que se façam, né, do chamado da Rogéria, mas de que, se a Rogéria pode substituir a Lurdinha, que é um cargo, esse sim, já criado específico, qual a questão técnica que implicaria nessa avaliação da secretaria na criação de 2 cargos específicos, já que se trata de duas profissões, ali o argumento de quase toda a totalidade da reunião, extremamente generalistas. Eu lembro que até foi uma grande sorte encontrar a Rogéria, que tem especificidade em relação à Lurdinha, que ambas eram professoras também. Ambas são professoras, Lurdinha e Rogéria, e ambas são assistentes sociais. Então, esse é um perfil que se aproxima da Secretaria da Educação e nos interessa, nesse momento, já que não temos uma especificidade, um concurso aberto com a especificidade que a gente quer. Então, a gente imaginou que, no caso dela, estaria muito próximo do que a Lurdinha já fazia. Ela era assistente social. Todas estarão, secretário. Sim, mas nem todas são professoras, concorda comigo? Sim, mas nós não estamos contratando professoras, né? A Lei 13935 implica numa luta de psicólogos e assistentes sociais e de um movimento todo da educação, da importância da presença desses 2 profissionais dentro da esfera da educação. Quando vocês falam que seguiram as diretrizes colocadas nesse caderno, que eu acho absolutamente perfeito, eu imaginava, por exemplo, que esse processo aí que o senhor nominou, 31.110, estivesse... 113, né? 31.110... 110 de 23. 2023. Porque aqui, por exemplo, nós vamos encontrar na página 38, 39, 40, 41 e 42 desta cartilha, que é uma cartilha muito importante, construída também com muito debate de ambos os conselhos e apoiado por uma série de outras entidades, inclusive, de classe. Aqui nós vamos encontrar a minuta de um decreto de regulamentação. E aí, eu não sei, imagino que o senhor possa ter tido a oportunidade de ler, mas esse modelo de lei tem 7 artigos, o 7º é o entra em vigor na data da sua publicação, mas ele fala com uma maestria, sim, de forma realmente muito resolutiva, enxuta, compacta, mas com uma carga muito grande de conteúdo. Qual é o papel de um e do outro? E quando você vai chegar, por exemplo, ele até faz algumas observações na experiência que deve ser solicitada através de concurso, que tem algumas observações, para o profissional psicólogo. E quando você vai encontrar as exigências colocadas para o assistente social, nos critérios colocados pela cartilha, ele coloca uma única exigência, que é a letra D do capítulo do processo seletivo. Graduação em serviço social com inscrição ativa no Conselho Regional de Serviço Social. Então, se nós estamos construindo um projeto, um processo que já começou a tramitar, com base naquela audiência que foi representativa, com base na primeira reunião técnica, onde a argumentação trazida é de que esta cartilha está sendo seguida, isso é um conflito. Porque das diretrizes colocadas aqui, há um reconhecimento de algumas especificidades quando o assunto é, por exemplo, o profissional psicólogo. Aí você vai colocar, só para esclarecimento, do processo seletivo. Recomenda-se que os processos seletivos e editais que contemplem a função de psicólogo e assistente social para atuar na educação básica atendam aos seguintes critérios listados abaixo. Primeiro, o ingresso em serviço público por meio de concurso, uma forma de evitar as terceirizações e a proliferação de OSCs, né? Segundo, experiência profissional como psicólogo, quer dizer, professor de psicologia da área ou estágio em campo no sistema educacional.
Então, para mim, essa é uma diretriz colocar de forma ampla de que, se você está atuando como psicólogo, você está preparado para cumprir esse papel da lei. Terceiro, graduação em psicologia com inscrição ativa no Conselho Regional de Psicologia. E letra D, a graduação em serviço social com inscrição ativa no Conselho Regional de Serviço Social. Eu conheço o trabalho da Rogéria, como conhecia o da Lourdinha. Não se misturam os papéis de ambas dentro da secretaria com o que preconiza a lei. O que se objetiva é diferente, é um outro meio para um outro fim, é uma outra finalidade. Agora, não tenho dúvida nenhuma de que tanto a Lourdinha, que agora se aposentou, como a Rogéria, como qualquer outra das assistentes sociais, seja do coletivo, seja dos concursos, seja da máquina pública, quaisquer uma delas, ativas, estando trabalhando, estando ativas, inscritas no Conselho, estejam preparadas para desempenhar o papel que lhes cabe como assistente social dentro do contexto do que preconiza a lei. É a mesma opinião que eu tenho a respeito do psicólogo. Qual que é o meu medo? O mesmo que eu disse lá, secretário, que essa burocratização na tramitação de um processo para criar uma especificidade que não existe, não tem necessidade, não tem justificativa, não tem fundamento, sirva para nós irmos empurrando com a barriga um processo que já nasce pequeno. Porque nós estamos falando de 90 unidades escolares e estamos falando de tímidos 10 profissionais, dentro de uma situação realmente delicada da maior parte das comunidades onde estão inseridas as nossas unidades escolares. Então, eu queria entender, não só eu, vou, inclusive, depois que o senhor falar, abrir aqui a palavra para todas. A Caiana está representando oficialmente o Conselho Regional de Assistência Social, as meninas do coletivo, para que possam também falar e interpelá-lo. Mas eu gostaria muito de entender. Você também, Chico? Fica à vontade, porque eu realmente não consigo entender o que motivaria a Secretaria de Educação, e, no caso, o governo, já que o senhor está dizendo que é a concordância da prefeita, ela acha que esse caminho é assertivo, eu acho que não é, mas gostaria de ouvi-lo, o porquê disso, já que a Secretaria diz que está seguindo a cartilha. Em primeiro lugar, a ideia de que seja algo mais moroso, não acredito. Eu acho que essa definição está indo bastante rápido, desde a última reunião que nós fizemos lá na Secretaria. É interesse, sim, da Secretaria ter os profissionais trabalhando conosco, é muito importante. Eu entendo que são duas profissões que vão ter uma atuação muito significativa na Secretaria. Eu faço um paralelo, e me desculpe, eu não sou da área, mas assim, com a minha formação como arquiteto urbanista, que é uma formação generalista também. Mas eu entendo que, se, por exemplo, uma secretaria quiser contratar arquiteto voltado ao urbanismo, talvez ele possa definir atribuições específicas do profissional que vai ser admitido voltado ao urbanismo, ou ao paisagismo, se assim fosse, ou à habitação social, ou seja, mais ligado ao urbanismo do que o arquiteto da construção. Então, a nossa profissão também é generalista, mas eu acredito que, no caso, pode caber ao poder público uma definição melhor do perfil do profissional que ele quer para a secretaria, para cada uma das secretarias. Porque aí eu faria a pergunta, eu vou até aproveitar a presença da Ana aqui. Quando a Ana faz um concurso para a secretaria dela, Ana, as assistentes sociais para a sua secretaria têm um perfil mais específico, tem algo que possa se dizer mais ligado à Secretaria do Bem-Estar? Eu vou até, antes do microfone chegar em você... Porque ela é formada... Não, sim, vou até... É um debate que nós fizemos lá aquele dia, secretário. A Secretaria de Bem-Estar Social não tem um concurso de assistentes sociais da SEBS. São assistentes sociais do PCCS da administração. Exatamente pelo caráter generalista. Na verdade, assim, o assistente social ele tem esse caráter generalista, ele pode atuar em qualquer política pública, né? A gente tem habitação, saúde, assistência.
Quando a gente iniciou, e isso foi pedido no nosso conteúdo programático, porque o que nós tínhamos de problema? Nós precisávamos ter essa vaga, e, de fato, a assistência social é junto com toda a grade, com toda a quantidade de cargos que existem dentro da Secretaria da Administração. Então, através de uma lei, né, uma lei municipal, 7.629 de 2022, nós pedimos a criação de 25 cargos de assistente social e 21 para psicólogos, para a gente conseguir compor as equipes do SUAS, né, CRAS, CREA, Centro POP, Centro de Referência da Mulher. Quando nós fizemos isso, o concurso que nós tínhamos ele já não estava mais em vigência. Então, houve, sim, uma solicitação da secretaria, uma vez que nós tínhamos pedido a abertura desse cargo, para que nós colocássemos quais seriam os conhecimentos específicos que nós precisávamos para os assistentes sociais e psicólogos que iriam atuar nessa área. Então, diante disso, no DO de 8/8 de 2022, nós colocamos o anexo 2 do conteúdo programático da psicologia. Então, nós exigimos, dentro dos conhecimentos específicos, atuação em psicologia na assistência social, política nacional de assistência social, sistema único de assistência social, porque eram cargos que seriam assumidos dentro da política de assistência social, justamente para a gente não correr nesse risco que sempre acontece, essa miscelânea, né, de achar que tudo que é social é da assistência social, e, na verdade, nós temos uma política pública específica, assim como nós temos da educação, como nós temos da saúde. E, de fato, isso que a vereadora traz, de que o concurso ele é feito dentro da administração, e hoje é algo que, até dentro desses PCCS, nós vamos ter que rever enquanto SUAS, porque ele traz para a gente, através da NOB SUAS, essa categorização da gente ter um concurso que seja específico voltado para o SUAS. Então, o município de Bauru não tem isso, até porque nós aprovamos a lei recentemente. Então, assim, dentro do que nós solicitamos do conteúdo programático, tanto para assistente social quanto para psicólogo, nós direcionamos, sim, para o SUAS, porque a gente tem uma dificuldade enorme quando os profissionais chegam e precisam atuar em determinada área, que foi o que sempre aconteceu com a gente. Como era da administração, quando vinha, é generalista, tanto é que a função e o assistente social ele pode mesmo trabalhar em qualquer política pública, né? Eu estou dizendo respeito àquilo que eu pedi através de lei de criação de cargo e o que nós pedimos através do DO, do conteúdo programático, né? Então, assim, eu também não tenho essa condição técnica de dizer, olha, na educação precisa ser dessa forma, não sei, dentro da educação, porque a saúde é separado do nosso concurso, não é junto, né, é separado. Existe um concurso específico para a Secretaria da Saúde e o nosso sempre ficou junto com a administração. Da educação, o que aconteceu lá atrás com a Lurdinha foi que, de fato, ela já era assistente social da assistência, ela foi cedida para a Secretaria da Educação, e agora a gente teve essa solicitação até para que não ficasse essa vacância, até que se resolvesse toda essa questão de abertura de cargo. Porque o que acontece? Hoje, se o Nilson quiser chamar alguém, ele não vai poder, porque eu estou precisando desses cargos. Tanto é que a gente já chamou, ele vai ter que pedir, fazer uma lei de abertura de cargos, né? Então, é isso que ele precisa propor. O que, de fato, ele precisa abrir enquanto cargo, e essa decisão, né, dentro dessas reuniões e tudo mais que está acontecendo, o que será exigido desse assistente social dentro da educação, né? Então, quando ele diz generalista, é fato. Todos nós atuamos através do Código de Ética, que é o mesmo, todos nós fazemos a visita domiciliar, o estudo social, né, a perícia social, todos nós, independente da área. O que vai mudar é o setor que a gente trabalha e qual é a finalidade de cada política pública específica, né? Então, é claro que aquilo que o assistente social ele atua enquanto SUAS, ele tem o direcionamento dele enquanto SUAS, mas, muitas vezes, a atribuição dentro do Código de Ética não muda daquilo que a gente faz em qualquer lugar, né? O que eu quero lembrar, desculpa, se interromper, nós, a Saúde e a Educação, tem o PCCS próprio. Você está ligada ao PCCS da administração. É como você aponta. Então, você está na administração. A saúde tem o PCCS próprio e, quando faz um concurso, tem a especificação própria para os dois profissionais, psicólogos e assistentes sociais. Nós entendemos que a educação com o PCCS próprio também deve ter uma especificidade para esses dois profissionais. Entende?
E entendo que os conselhos de vocês também apontam nesse sentido. Então, assim, Não apontam, mas eu vou passar para elas. Mas se eu levar a cabo o que você está dizendo, então eu vou considerar que é inadequada a transferência da Rogéria, da SEBS, para atuar na Secretaria de Educação. eu acho, como eu apontei, o caso da Rogéria é raro, assim como o da própria Lourdinha. Não, secretário, não é. Porque o senhor está discutindo Porque ela qual é a professora. qualificação que ela tem. Eu estou discutindo PCCS. Ainda O senhor nós está não- discutindo PCCS. O senhor falou, acabou de dizer. A Secretaria de Saúde tem o seu PCCS com suas especificidades. Exatamente. E eu, o senhor disse você, né? Eu defendo que a educação também tenha o seu, como a Lourdinha o era. Então, o que a Rogéria está fazendo lá? A Rogéria tem... Não, mas, secretário, pode ter até PhD. O que eu estou dizendo, nós estamos fazendo um debate de PCCS, o que pode ou não pode. A qualidade, a capacidade da Rogéria, não precisa nem votar Testável. aqui, é unanimidade. Sim. É? Quem atua no CRAS do Jardim Europa, não tem o que não vai fazer. Sim. Sabe lidar com o ser humano, que é a grande habilidade das assistentes sociais de maneira geral. Esse é o caráter generalista. Sim. E as diretrizes colocadas aqui, eu não tenho dúvida que a Rogéria preenche todos os requisitos aqui. Só que eu também não tenho dúvida que as demais também preenchem. E eu estou dizendo para o senhor o seguinte, se o nosso debate aqui é de tecnicidade e de PCCS por especificidade, a Lourdinha tem que ser devolvida imediatamente para o CRAS do Jardim Europa. A Rogéria, desculpa. A Lourdinha saiu. A Rogéria entrou. E não é por capacidade ou por qualificação. Nós estamos debatendo o PCCS. Então, nós temos que ver. Nós estamos saindo daqui de trem, de ônibus ou de bicicleta. Se o problema é o veículo, a Rogéria está no veículo errado. Eu estou falando o contrário do senhor. Eu estou dizendo que, à exceção deste cargo, que este sim está na estrutura do PCCS, o papel das assistentes sociais independe de qual carro que elas vão estar. São ótimas motoristas, conhecem as regras de trânsito e vão chegar no local de destino. Esse é o debate que eu estou fazendo. O do senhor é o do veículo. E se o debate é o do veículo, precisa devolver imediatamente a Rogéria para o CRAS do Jardim Europa. Eu sou funcionária pública do Estado, trabalho numa escola estadual, passei no concurso em 28º, provavelmente eu vou estar nesses cargos da SEBS, né? Mas eu defendo que tem que ter assistentes sociais e psicólogos na educação. Então, se caso eu não posso entrar, a Rogéria também está irregular. Então, eu teria que entrar na justiça para estar na educação também, porque eu trabalho numa escola do Estado. Entendeu? Mas é a mesma coisa. Porque eu não trabalho numa escola do Estado, na área de educação, fazem 8 anos já. E sou assistente social e passei no concurso. Eu tenho a mesma da Rogéria, entendeu? Mas a Rogéria já é servidora pública do município, a senhora não. E eu sou concursada, aprovada. Eu posso ser chamada. Deixa eu só... Dá para chegar aí? Passa aí, Caína, por favor. Só enquanto não chegar lá, vou falar para vocês uma outra opinião que eu tenho. Eu tive meu pai agora, internado recentemente, graças a Deus já saiu, ficou 12 dias na UTI, foi para a UPA, foi para o Central e tive que optar por um mandado de segurança para garantir a internação dele no hospital estadual. Mas, nesse meio tempo, onde a gente está, você está discutindo política e a situação da saúde. Então, ao dialogar com as assistentes sociais do pronto-socorro, eu acho um absurdo ter que ficar... Eu não sei nem se tem um válido, tá? Porque eu não estava discutindo ou não se tem concurso vigente, com validade ainda das assistentes sociais. Mas, como abriu alguns outros plantões em algumas UPAs, quem que está sendo transferido? Quem já estava trabalhando em outras unidades. Então, você cobre um santo e descobre o outro. Aí, minha opinião, não tem, se não tem um concurso válido, que é um PCC específico, absurdo é deixar um estrangulamento para o atendimento, as assistentes sociais enlouquecendo, tamanha demanda, porque trabalhar na saúde não é fácil.
Não é pela especificidade da saúde. Você encontra o ser humano no seu momento de maior flagelo. Perdendo um ente querido, tendo que levar roupa para enterrar alguém que você ama, é uma pressão tremenda. E um número absolutamente insuficiente. Eu não tenho dúvida nenhuma que, independente de 2010, o PCCS ter especificado um determinado número de assistentes sociais para a saúde, quaisquer assistente social dentro de um concurso válido deveria ser usada num processo de seleção, porque é desumano. E, realmente, eu acredito nesse papel da assistente e do psicólogo, a opinião minha, entendeu? Política e administrativamente. Por favor. Vereadora, o que eu fico observando, né, nesse processo que a gente está tendo de tentativa de diálogo com a educação é o seguinte, que às vezes falta um pouquinho de coerência mesmo, né, nas diretrizes tomadas. Eu concordo com a Ana quando você fala do conteúdo programático, concordo. O que eu penso é o seguinte, é que é uma lei promulgada em 2019, com 1 ano para implementação, que já passou do prazo, né? E aí, quando o secretário fala que há interesse da secretaria, do município, eu fico em dúvida nesse interesse, né? Eu fico em dúvida por quê? Porque, quando a gente fala aqui, quando esse material traz subsídios e competências do assistente social para atuar na educação, esse subsídio e essa competência a gente tem com base no nosso Código de Ética, na Lei de Regulamentação da Profissão e diretrizes que o nosso próprio Conselho nos dá, né? Então, assim, eu tenho competência, qualquer uma das que passou no concurso tem competência para atuar na educação. Quando você fala que há interesse, eu fico pensando assim, difícil acreditar que há interesse. Difícil acreditar. Porque se eu tenho interesse e eu tenho um concurso aberto, vigente, tudo bem que a Ana fala que ela solicitou 25 vagas. Vereadora Estela, não seria um processo mais rápido se o secretário abrisse os cargos para chamar desse mesmo concurso que é da administração? Do que criar um concurso específico? Porque aí, secretário, quando a gente fala isso, dessa possibilidade, a gente está falando de agilidade, porque as pessoas já fizeram o concurso, já foram aprovadas e têm competência para atuar. E aí a secretaria poderia investir, sim, no processo formativo, trazendo essas pessoas e trazendo para o processo formativo que é contínuo, né, em qualquer profissão, e no serviço social não é diferente. Porque até mesmo essas pessoas elas vão estar implementando um trabalho, claro, tendo todo o trabalho que a Lourdinha já desenvolveu, mas agora, de repente, de forma mais ampla. E aí eu concordo, eu vejo uma dificuldade imensa, viu, vereadora, é o seguinte, na questão de coerência mesmo. Porque nós poderíamos sair daqui, porque aí eu vou fazer, inclusive, algumas perguntas, né? Mas a minha maior dificuldade de compreensão é isso. Não abrir os cargos e chamar desse concurso, que já está em andamento, se a gente for pensar em agilidade, e trazer uma outra pessoa que não fez esse concurso, e aí abrir um outro concurso, que vocês podem fazer, claro, né, prerrogativa. Eu estou imensamente curiosa para saber qual especificidade vocês vão pedir nesse concurso. Eu estou esperando sair esse edital para ver lá especialista em educação ou alguma outra coisa que não tenha nesse outro concurso de exigência. Estou ansiosa para isso acontecer, porque se não tiver isso, secretário, como que vai justificar para as pessoas que passaram no concurso, que fizeram outro edital, sendo que aquele estava vigente e que era para a administração, nós fizemos um concurso para ser chamado para qualquer área da prefeitura. Eu penso como que a prefeitura vai lidar com isso, porque a gente pode entrar com uma ação no Ministério Público, enfim, falando sobre isso, inclusive com a argumentação que a nossa colega fez aqui. Então, assim, são pontos que não dá para entender coerência e não dá para entender que realmente há algum interesse em implementação da lei. E a pergunta que eu quero fazer é o seguinte, secretário, quando o senhor fala aqui que já existe um processo, que o senhor já fez uma minuta, que já vai solicitar os cargos, primeiro que eu não entendi se é 15 ou se é 10.
Essa é uma pergunta. Eu estou falando de assistentes sociais e psicólogos. Quanto que é um e quanto que é outro, exatamente, que vai ser pedido. E eu queria saber de datas, e de prazos, e de previsões, se isso já está estabelecido. Bom, embora você possa não acreditar, desde esse início a gente falou que ia fazer e continuamos fazendo. Sim, com especificidade para a área da educação, ambas os cargos. A gente cria 15 e a ideia é contratar 10 assistentes sociais e 10 psicólogos. Agora, se você não acredita, eu não posso fazer muita coisa. Eu diria, acompanhe, porque, pelo menos enquanto eu for secretário, a ideia é continuar esse processo e realmente levá-lo adiante. Até porque não é só uma questão de discurso. Eu acho muito importante essas duas profissões somadas à educação. Então, assim, eu quero dizer que eu valorizo muito a profissão de vocês. Acho que ela é fundamental para a educação. E eu gostaria de ter isso como ponto de honra, inclusive. Como secretário, eu acho que se eu conseguir levar esses profissionais para a educação, eu acho muito positivo. Tá. Então, assim, eu entendo que não é discurso. Eu quero implementar isso. Assim, agora, se você não acredita, vamos acompanhando o processo. A vereadora, com certeza, vai acompanhar esse processo. Ela está desde o início nele. Tem alguma assistente social subsidiando vocês nesse processo? Às vezes, a Rogéria nos ajuda, a Lurdinha, no começo, nos ajudou também. Depois Que eu acho que seria importante. Sim. Se você fala, né, o senhor fala em especificidade, até para ver se existe como ter essa especificidade dentro da política que vocês estão colocando, né? Uma coisa é uma questão da saúde, que existe uma legislação diferenciada, e a política de assistência social também. A educação, de forma geral, ela trata o que acomete dentro da assistência social, só que acontece no espaço como educação, né? Tanto que, no dia da audiência, né, vários profissionais que estão na ponta desenvolvendo assistência social estão fazendo algumas questões que caberiam, né, à educação, porque não tem. Então, ela faz, mas não é nada... Pode ser. Tá. Então, assim, é nesse sentido, para a gente tomar cuidado com essa especificidade, né? É o que eu falei, são legislações bem diferentes a da política e da saúde. A gente entende o porquê dessa criação, mas a gente não vê na educação, né, dentro dos subsídios, até para assistente social, o modo de trabalhar, seja pedagógico, orientativo ou interventivo, ele acaba ficando dentro da política. Desculpa. Tá. Boa tarde, presidente, vereadora, boa tarde, secretários, a todos os presentes aqui nessa reunião pública. Muito importante, muito salutar o tema. E eu queria primeiro, antes de eu falar, tirar uma dúvida. O cargo da Lurdinha, ele é específico da educação ou não? Não. Tá bom. Então, da Lurdinha. Não. Tá. Então, não existe o cargo da Lurdinha, não é específico do PCCS da educação, é isso? Tá. Bom, então eu concordo com a Daiane, né? A Daiane. Primeiro que existe uma legislação que, de certa forma, precisa ser cumprida, né? E existe uma coisa que a gente chama de bom senso. Me parece que a educação aí está buscando colocar pelo em ovo. Por quê? Você tem a necessidade de colocar esses profissionais na educação,
certo? Da mesma forma que existe a necessidade mais urgente ainda de prover cargos que estão lá na própria SEBS, principalmente vinculados, se não me engano, a uma observação, eu não sei, me falaram acordo, né, do Ministério Público. Parece que não é bem um TAC, né, mas é uma recomendação. Tá. Bom, então, eu vou pegar na linha da Daiane, porque aí eu estou vendo realmente incoerências. Não é? Se você tem uma coisa, é você criar vagas para cumprir a legislação na educação, haja vista que, né, os cargos hoje existentes, principalmente no SEBS ou no PCSS da administração, não vão permitir que você façam essas contratações via esses cargos vazios, não ocupados, para eles poderem ser aproveitados na educação. Então, há sim a necessidade de criação de cargos. Na criação desses cargos, você pode, inclusive, estabelecer os perfis. Né? Alguém falou, não, vai precisar de uma biblioteca específica para a educação. Bom, biblioteca é uma coisa, especificidade é outra, e forma de provimento do cargo é uma coisa separada. Não é? Então, como é que você vai fazer o provimento desses cargos? Aqui em Bauru, existe uma aberração do ponto de vista organizacional, é que ter esses 2 PCCS específicos e o resto tudo na administração. Né? Com categorias, né? Você vai pegar hoje servidor público, né? Não é uma categoria específica, né? É uma categoria geral, genérica, onde você tem várias profissões distintas, inclusive vinculado a conselhos federais. Não é? Então, sabe onde é que tem a incoerência? Justamente, primeiro, se você não tem um cargo específico para assistente social da educação ou de psicólogo da educação, você faz como? Você faz através ou de uma sessão, para você precisa desse servidor lá, não é isso? Ou você faz através de um outro... A sessão, em regra, ela é sempre em nível caráter precário. Isso é uma natureza do instituto da sessão de servidor. Né? É para resolver um problema emergencial. Não foi o caso da Lourdinha, ela ficou lá, né, pelo jeito, aí cedida há muito tempo. Eu vi o documento da transferência da Rogéria, para mim é esse o instituto, foi transferência, inclusive o pedido conferindo um princípio administrativo que é o da impessoalidade. Eu podia pedir um profissional com essa característica. Eu falei, eu quero a Rogéria. Então, aí existe pessoalidade no ato administrativo, que foi direcionado, porque ver se realmente existe demais, se existe pedidos de transferência e quem é. Então, como é que coloca-se um requisito para chamar um profissional de transferência, se esse requisito não é específico em nenhuma outra situação, principalmente na legislação? Então, aí nós estamos falando da questão da incoerência. E ainda, no despacho da secretária, da Ana, ela coloca lá, mediante substituição. Quem que vai ser o profissional que vai para a SEBS? Considerando que a SEBS tem urgência em preencher esses cargos. Cadê a substituição? A senhora não direcionou, urgente, depois, quando possível. Então, nós estamos falando de coerência, de incoerência. Agora, vamos falar de coerência. Eu posso criar, se eu vou criar esses cargos, eles realmente vão ter que ser providos especificamente dentro do PCCS da educação, acho que não estava saindo aqui o som, né? Tá? Dentro do PCCS da educação, eu vou ter que fazer um concurso específico, não é? Porque você pode convocar, a administração convocar os que estão lá no atual concurso, mediante um treinamento,
prover esses cargos, que vão ser criados por lei. Isso é coerente, é mais rápido. E é a mesma regra que o município vem adotando até hoje. Porque você não tem um PCCS da SEBS. Você não tem no PCCS da Educação o cargo da Rogéria. Porque se tivesse, era pior ainda, porque isso era um provimento derivado. Porque o cargo ficou vago, você estava usando um outro servidor para prover esse cargo. Porque foi transferência, não foi cessão. Pelo menos é o que está escrito no documento. Transferência, não foi cessão. A cessão é caráter precário. Né? Lá foi transferência com pessoalidade. Eu quero S. Nada contra a Rogéria. Nada, pelo contrário. Na verdade, quando ela vai, é o contrário. Ela só certo? Então, vereador, aí que está. Me parece que quando a gente fala em agilidade ou do interesse público, de atender rapidamente o interesse público, por quê? Porque nós vamos lógico, é lógico que a administração tem essa coisa, ela tem um cargo vago, ela faz, ou não tem mais cargos, né, como muito, faz o concurso para um cargo. Por que isso? Lógico. Isso é de propósito, porque só vai gerar direito subjetivo se ninguém for chamado para esse um cargo. Quando o concurso perder a validade. Até lá todo mundo aí tem expectativa de direito. Não é? Bom, resolveu a prateleira desse concurso, são 25 lá na SESB, já foi preenchido, criaram mais, acho que 5 cargos aqui numa lei o ano passado, se não me engano, né? 5. E temos essa demanda, certo? Eles que estão com expectativa de direito, obviamente, vão procurar o Ministério Público, vão entrar com mandado de segurança, etc., justamente por causa da generalidade. Vão, se for o caso, pedir um parecer técnico, né, para os conselhos, ver qual é a posição dos conselhos, e, inclusive, esse edital pode ser impugnado judicialmente. Não é? Então, quer dizer, olha só as etapas que estão sendo criadas, que podem obstaculizar o cumprimento da legislação, sendo que o caminho existe de uma forma mais rápida, que é criar os cargos e chamar esses aprovados que pagaram, estudaram, têm habilidade técnica para exercer o cargo e precisam apenas de um treinamento. Assim como a biblioteca, quem vai fazer o novo concurso, ele vai pegar, direcionado com especificidade nisso aqui, essa biblioteca, é isso aqui, tem algum cargo, não sei se existe existe algum, vamos dizer assim, que nem o médico quando faz uma especialização lá, né? Assistente social não, eu sou assistente social, especialista em pedagogia, etc. Então, aí tudo bem, mas me parece que não existe. Né? Então, é coisas, né, que a gente vê hoje mesmo. É assim, ó, sabe o que é complicado na administração? É fazer toda essa dificuldade. Hoje uma servidora falou assim, ó, liguei lá no gabinete, falei com tal pessoa sobre a questão do piso nacional da enfermagem. Ele falou, ó, fica tranquilo que não vai sair de jeito nenhum, porque tem um monte de problema aí, tal. Então, nossa, é assim que a administração vê o interesse público, a legislação federal? Me parece que é assim que está acontecendo. A Daiane tinha pedido, depois a Caena e a secretária, Ana Sá. Só para esclarecer, secretário, quando eu falo que eu não acredito, é porque esse não meu acreditar não é uma questão subjetiva, mas são por analisar questões concretas. E eu acho que, muito bem, falou ali o meu ponto de raciocínio no sentido assim, se há interesse, por que criar todos esses obstáculos para se fazer valer a implementação dessa lei? Então, quando eu falo que eu não acredito, secretário, não é num campo subjetivo, simplesmente você precisa me mostrar e provar. É que as atitudes que a Secretaria vem tomando e que o município vem tomando não me demonstram, né, que há realmente um interesse real, principalmente dentro desse mandato, né, pensando aí em todos esses processos que podem ser ainda mais demorados para realmente acontecer. E é interessante também que o debate do quantitativo não mudou, né, vereadora?
Então, é mais um fato também que não me faz acreditar de forma concreta que há interesse, né, do município em implementar essa lei, já que são mais de 90 escolas e continua um quantitativo de 10 profissionais. Traduzindo para o filosofês, a descrença está sedimentada na máxima: as evidências não são favoráveis à hipótese. Vai, Caiana, representando o Conselho. Olá, pessoal, boa tarde. Meu nome é Caiana Bisotto, eu estou representando, né, o Conselho Regional de Serviço Social aqui. Pela primeira vez, estou aqui chegando agora, né? Então, e o que me foi orientado também, a gente dialogou entre as novas integrantes da gestão do Conselho, que vão acompanhar os próximos debates daqui para frente, e a gente entende que o Conselho Regional ele precisa dar subsídio, né, para o que vocês vão decidir. Então, eu fiz uns levantamentos e queria trazer aqui sobre esses dados, né? Para além disso, eu sou assistente social, sou pesquisadora, então eu acredito muito nos dados e como a gente na construção da política pública, né? Então, os dados eles dão subsídio para a gente conseguir agir. Em relação a esse debate que tem sido feito, bom, assistente social ele pode atuar na educação ou não, tem capacitação ou não? Na nossa formação e na nossa formação técnica enquanto assistente social, nas nossas diretrizes curriculares, o CRES ele coloca e tem todas as diretrizes para todas as políticas. Então, para assistência social, o assistente social tem as diretrizes, para a política de assistência, tem as diretrizes para a política de saúde. Então, para todas as políticas, a gente tem essas diretrizes. Está lá tudo no site do CRES, depois, se vocês entrarem, vai estar tudo lá. Essa legislação é uma legislação nova e é o entendimento de uma luta de muitos anos, de muitas assistentes sociais, desde lá da Constituição Federal, para estar na política de educação. Então, é entendido também que a nossa formação ela nos dá capacidade técnica para atuar em todas as políticas sociais, porque a gente entende as políticas como um conjunto e não como separadas, né? Então, a gente estuda a política de educação, a gente estuda a política de saúde, a política de previdência social, todas elas que configuram, né, a seguridade social. Então, a gente estuda também os orçamentos de cada política, como é feito, então, a gente tem todo esse arcabouço, né, teórico nas universidades. Isso é uma coisa. E a outra são as normativas do Conselho, do próprio Conselho, né? E refletindo que essa é uma política nova e é uma política que a gente está sendo implementadas em todos os municípios, não é só Bauru que está fazendo essa discussão, né? São diversos municípios brasileiros que estão fazendo essa discussão. A gente tem também novas normativas e normativas recentes em relação à atuação do serviço social na educação. Então, é algo que está sendo construído. Queria deixar aqui nossa disposição, né, para estar e atuar junto com vocês nessa construção, independente do que for decidido. E queria também... Eu fiz uma pesquisa rápida com... Eu faço parte de atuação com os movimentos sociais daqui da cidade e nas construções... conheço, né, algumas organizações sociais que trabalham e têm assistentes sociais que atuam com crianças e adolescentes. E aí eu fiquei me perguntando, né, como essas organizações da sociedade fazem para contratar seus assistentes sociais. Por quê? A prefeitura ela exige que todas essas organizações elas tenham um mínimo de assistente social, de profissional, né, para atender as crianças dos projetos e tudo mais. Então, pelo que me foi passado, a gente é requisitado, né, a cada 500 jovens ou usuários que essas organizações atendem, você precisa de 2 assistentes sociais. Então, é requisitado isso das organizações sociais para que elas recebam, no contraturno, os jovens, as pessoas da população, né, que vão ser atendidas e também para receber o financiamento da prefeitura. Então, acho que isso é interessante. Eu acho muito bom a SEB estar aqui para a gente também fazer essa troca e entender qual é a quantidade mesmo que a gente precisa de assistente social no município de Bauru.
quais outras cidades têm têm a mesma quantidade de população na cidade igual à cidade de Bauru e como que elas estão fazendo. Então, acho que é importante a gente fazer essa pesquisa, porque senão fica... na política de assistência social, eles pedem tantos assistentes sociais para atender um público, mas na educação pede tantos assistentes sociais para atender o mesmo público. Como que vai fazer isso? Então, acho que são questões importantes a serem levantadas aqui, a serem questionadas, e eu trouxe essas informações para também dar base para o debate de vocês. Inclusive, só para colocar que a movimentação está tão grande que, dia 29, o Cefes e o CRES vão estar na Câmara dos Deputados Federais, em Brasília, para discutir exatamente. Porque, visto tudo que anda acontecendo na educação, ela ficou há muito tempo, né? A questão da revogação do ensino médio, né? São várias coisas que têm atropelado a educação e que têm feito hoje ela se mostrar fragilizada, tanto os professores como a questão da própria segurança e da qualidade dessa educação, né? No sentido de atender o aluno, né? Então, eu acredito que esse é um movimento que não vai parar tão cedo, né? Eu acredito que ele vai ser uma exigência, na verdade, né? Visto tudo que anda acontecendo. Então, só para deixar que a gente não está deslocado, né? Na verdade, a gente está vindo junto com o que vem acontecendo em outros municípios, aqui, Araraquara, Araçatuba, que não tinham concurso público, abriram e já estão chamando para a educação. Tem bastante acontecendo na região também, se eu não estou enganada. Obrigada. Ana. Só o que eu queria complementar, que, independente desse conteúdo programático que nós pedimos, a gente segue uma descrição de cargo que está posto para qualquer assistente social, né, independente de onde ela esteja atuando. E, quando você traz a questão dos assistentes sociais que atuam nos serviços e tudo mais, quando a gente faz o chamamento público, a gente tem um padrão normativo. E, dentro desse padrão normativo, a gente norteia quais são as atividades que precisam ser realizadas e quais os profissionais de referência. A nossa base é a NOB SUAS, é isso que eu estou falando, é algo específico do SUAS, né? Então, ele vai diferir, e eu acredito nisso, porque, a partir do momento que você está numa política pública, como o SUAS, o SUS, você tem as normativas que são próprias de cada sistema, né? Então, para nós, a gente acaba seguindo aquilo que traz para a gente. Por isso que a gente vê essa questão de quantidade, e até porque, quando a gente fala do trabalho social, é uma equipe multiprofissional. Então, não é só o assistente social, né? Porque, se fosse só o assistente social dentro dos serviços de convivência para fazer o trabalho social, seria, né, assim, não teria como a gente fazer. Então, assim, o assistente social dentro do serviço, ele fica muito mais como um articulador, como alguém que faz esse atendimento junto às famílias. E aí nós temos os educadores sociais, nós temos os psicólogos também, sempre nessa vertente do trabalho social. Deixa eu falar uma coisa aqui para refletir. Eu realmente, depois de ler a cartilha toda, particularmente, eu me afeiçoei à redação. Porque eu achei ela muito completa. Muito completa. E eu acho que essa distinção, secretário, sobre a questão do veículo, também é resolvível. Porque nós estamos diante de um debate amplo sobre revisão do PCCS, que eu, particularmente, não acho que ele será finito em 1 ou 2 anos. Tenho as minhas razões para acreditar nisso, a começar pela fundação que foi contratada para tal intento. Mas, de qualquer maneira, vamos trabalhar com a perspectiva mais otimista de que, em 18 meses, mesmo sabendo que 6 já foram embora, que em junho do ano que vem o PCCS estaria completo. Quer dizer, questões como essa, de implementação imediata de uma lei que já está indo para o 20, 21, 22, 23, 4 aninhos, 4 anos de existência, e aí perdoa-se o período da pandemia, mas, assim, por que a pressa? Aí eu quero tocar num assunto que foi colocado naquela primeira reunião técnica. Mas fica parecendo que está querendo arrumar emprego para quem fez o concurso. É um preconceito chulo pensar assim. Até porque chamar mais 1 ou 2 concursos
vai ser mais ou menos Ctrl+C, Ctrl+V. É como o concurso de ACS e de algumas outras áreas. As pessoas que estão ali batalhando para ter um segundo ou um primeiro emprego no poder público, na administração, vai prestar o concurso de novo. Não vai mudar muita coisa. Do ponto de vista da agilidade, é que muda. Porque nós estamos falando de 4 anos. E nós estamos falando, inclusive, do ponto de vista... Eu que não estou fazendo só esse debate aqui. A gente tem feito muitos debates que envolvem o servidor público e o serviço público. Nós estamos fazendo debate de FUNPREV, nós estamos fazendo debate de ENDURB, nós estamos fazendo debate de vários impactos dentro do serviço público. Então, se você tem uma lei, uma necessidade de adequação da lei, e você tem concursos válidos, a mim parece absurdo nós começarmos tudo do zero. Primeiro, pela urgência. E aí, eu não vou ler nem ele todo, mas o artigo 2º desse modelo de minuta de decreto para regulamentar dá uma descrição muito perfeita do papel desses profissionais, que pode ser cumprido perfeitamente por esses profissionais. Ah, mas eu preciso que ele esteja num carro que seja da cor X, que é a distinção dos PCCS. Tudo bem, na revisão, a gente faz a adequação, como aconteceu em 2010, e transforma esses cargos, que hoje são da administração, em permanentemente da educação. E os quantitativos são processos que nós temos enfrentado aqui nesse mandato, em 21, 22 e agora em 23. Nós já mexemos com N quantitativos. Então, quantitativo é uma coisa fácil de resolver. A implementação da lei pede uma agilidade. Acho que quando eles falam em descrença, eles não querem perder a esperança. Mas quando a gente burocratiza e caminhando para um processo eleitoral que vai ser deflagrado logo ali depois da curva, o pessimismo toma conta. Nós estamos aí em vias de um concurso de agente comunitário de saúde, que, apesar de ter iniciado o debate há mais de um ano, a prova só foi agora. E teve, pelo menos, uma nulidade. E ainda pode acabar resultando em debates jurídicos. Mas olha só, na minuta de decreto, o artigo 2º. A assistente social e psicólogos, juntamente com a equipe multiprofissional da educação, contribuirão para... E aí eu quero fazer um destaque aqui para a perfeição dos verbos colocados aqui. Em 29 itens, tudo começa com um verbo. E, salvo 1 ou 2 aqui, nenhum se repetiu. Para ver a completude da atuação desses profissionais. 1. Assegurar o direito de acesso e de permanência na escola. 2. Garantir condições de pleno desenvolvimento do estudante. 3. Atuar em processos de ingresso, regresso, permanência e sucesso do estudante. 4. Ampliar e fortalecer a participação familiar e comunitária em projetos oferecidos no sistema de ensino. 5. Viabilizar o direito à educação básica do estudante com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação, jovens e adultos, comunidades tradicionais, pessoas em privação de liberdade e do estudante internado para tratamento de saúde por longo período. 6. Promover a valorização do trabalho de professores e de profissionais da rede pública de educação básica. 7. Criar estratégias de intervenção em dificuldades escolares relacionadas a situações de violência, uso abusivo de drogas, gravidez na adolescência, vulnerabilidade social. 8. Acompanhar famílias em situações de ameaça, violações de direitos humanos e sociais. 9. Articular a rede de serviços para assegurar proteção de mulheres, crianças, adolescentes, idosos, vítimas de violência doméstica, de intimidação sistemática ou bullying. 10. Oferecer programas de orientação e apoio às famílias mediante articulação das áreas de educação, saúde e assistência social. 11. Monitorar o acesso, a permanência e o aproveitamento escolar dos beneficiários de programas de transferência de renda. 12. Incentivar o reconhecimento do território no processo de articulação do estabelecimento de ensino e demais instituições públicas, privadas, organizações comunitárias locais e movimentos sociais.
13. Promover ações de combate ao racismo, sexismo, homofobia, discriminação social, cultural ou religiosa. 14. Estimular a organização estudantil em estabelecimento de ensino e na comunidade por meio de grêmios, conselhos, comissões, fóruns, grupos de trabalho, associações, federações, formas de participação social. 15. Divulgar o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto da Igualdade Racial, o Estatuto da Juventude, a legislação social em vigor e as políticas públicas, contribuindo para a formação e o exercício da cidadania do estudante e da comunidade escolar. 16. Acompanhar o adolescente em cumprimento de medidas socioeducativas e a respectiva família na consecução de objetivos educacionais. 17. Fortalecer a cultura de promoção da saúde física, mental, social, sexual e reprodutiva. 18. Apoiar o preparo básico para a inserção do estudante no mundo do trabalho e na formação profissional continuada. 19. Contribuir na formação continuada de profissionais da educação. 19 itens que todos começam por um verbo. Eu achei fantástico. Pouquíssimas, acho que 2 aqui, repetição, né, do mesmo verbo para descrever essa profissão que é muito nobre, ambas. E nós estamos diante de um momento na educação que, em alguns casos, beira o pânico, não é? Que provoca mais tragédia do que resolução. Eu prefiro, secretário, continuar brigando pela necessidade de um número muito mais generoso do que esse, pela contratação imediata, porque eu acho que não tem botão do pânico que substitua a situação das escolas que possa superar a importância estratégica da colocação desses profissionais de forma imediata nas escolas. Porque você vai estar, de fato, mudando, né, direcionando. Vou falar uma coisa aqui que eu repito sempre, mas eu falo porque eu tenho tranquilidade em falar. Eu devo ser dos vereadores que menos apresentou propositura legislativa. Tem um tema que eu tenho debruçado sobre ele desde 2021, e que eu não vou apresentar enquanto legislação, enquanto não tiver um debate amplo. E esse ano, com o debate dessa lei, eu cheguei à conclusão que seria perfeito poder sedimentar a lei que eu estou pesquisando, escrevendo, redigindo como um debate, que foi a partir do Setembro Amarelo e dos 2 debates que nós fizemos aqui nessa casa. Porque como que você discute saúde mental, como que você discute prevenção ao suicídio, que a gente faz vistas grossas que não acontece, mas acontece de monte. Nós chegamos a ter dias aqui que dos 4 velórios que você vai encontrar nessa rua lateral, nós tínhamos em 3 deles vítimas de suicídio. E a parte que mais assusta, a idade precoce. O Jornal da Cidade fez recentemente uma matéria de capa, mas não foi só ele, é trivial. O número de pedofilia envolvendo nossas crianças aqui na cidade. Absurdo, assustador. Onde que estão essas crianças? São as crianças das nossas escolas. São do ensino básico, são do nosso fundamental. Então, é difícil pensar em escrever uma lei aqui que não esteja em consonância com o que pode ser mudado. E eu não acredito em nenhuma lei de saúde mental, que não faça uma triangulação com saúde, educação e assistência. Não vai dar resultado. Então, eu não vou criar uma lei que, olha, eu criei uma lei aí para prevenir, mas que ela não vai ter eco. Eu não faço. Mas eu sou chata. Eu insisto, eu persisto, eu resisto, eu vou bater na tecla de que o debate feito na audiência está muito mais próximo dessa realidade que nós estamos vendo hoje, secretário. Inclusive, naquela audiência, nós consultamos o secretário de administração. Aí nós perguntamos a ele sobre essa questão para início imediato. Com toda a franqueza do mundo, eu quero que todo mundo tenha emprego. E, sobretudo, os empregos de profissões que eu considero nobres. Conheço muitas das meninas aqui, tenho menos contato com os psicólogos, mas conheço vários deles. Todos os que eu conheço não vão participar, nem participaram do concurso que está vigente aí ainda. São linha de frente de entidades, como do próprio conselho, até em âmbito estadual.
Mas o tempo que leva a chefe do executivo a cogitar, diante de um quadro de pânico que perdurou pelo menos uns 20 dias, a cogitar a adoção de um botão de pânico, pode facilmente ser substituído pela agilidade na implementação de uma lei que há 4 anos já está vigente. Eles vão ficar felizes com 15? Eles não vão, eu também não vou. Até porque esses quantitativos que a Caína falou, que é algo que a gente, né, en passant, mas debateu na audiência. Debateu na audiência. Eu me lembro, inclusive, que foi um dos momentos em que o secretário tinha dado, naquele momento, uma opinião. Eu tenho certeza, Nilson, que hoje você está... Porque a gente nunca sabe tudo. Não tem como. A gente tem que sempre estar disposto a crescer no conhecimento da gente. A gente tem que ter essa humildade. Eu tenho. Nossa, mas você sabe bastante. Sei nada. Cada dia que eu adentro um debate mais específico, porque eu tenho muito cuidado com lei. Tenho muito cuidado com lei. Sair apresentando lei, que depois vai virando aí biblioteca, né? Mas a gente está sempre aprendendo. Eu tenho certeza que hoje você entende muito mais do papel da assistente do psicólogo do que você entendia em fevereiro na audiência pública, né? Quando você acabou a sua posição sendo repudiada ao comentar, num primeiro momento, que não há demanda para uma psicóloga, uma assistente social, uma psicóloga em cada escola. Ou você pode fazer debate de outra ordem, do tipo, não tenho orçamento, que eu acho que tem, eu acho que é certo ou não, você pode ter várias colocações, mas a necessidade ninguém mais não tem como discutir, principalmente quando veio o problema aí da violência, não é? E que é mal usado, né? É mal usado, a gente sabe que acontece, tá mesmo, não é só aqui em Bauru, não é só no Brasil, né? Tem uma onda aí meio, parece que a Terra está fora de órbita, né? Às vezes por posições políticas, ideológicas, outra por loucura mesmo, por falta de uma série de coisas, por precarização social, por uma série de razões. Mas essa onda só acelerou a necessidade de que a gente não discuta colocar a polícia na porta da escola, que a gente não discuta a contratação de empresas de vigilância. Vamos usar esse dinheiro, vamos usar esse recurso para fazer mudança efetiva no comportamento das crianças, né, para reverter o quadro de violência, para reverter uma série de situações. E a questão do veículo é facilmente resolvível. Dá para resolver. Tem caminhos jurídicos para isso. E a colocação que nós fizemos naquela audiência para o secretário de administração e depois para você, inclusive foi o primeiro momento que depois, na semana seguinte, você foi atrás de ver um processo que a Kobayashi havia dito que já estava lá em tramitação, e, na verdade, não era, né? Era uma coisa mais antiga, de um outro contexto. Naquele momento, você estava mais aberto à perspectiva do aproveitamento. Para que o aproveitamento? Para agência de emprego? Não. Porque você já tem uma burocracia vencida e um número de profissionais que pode iniciar um trabalho que está atrasado. Aí não está atrasado só em Bauru, está atrasado no Brasil. E isso é muito ruim. E o secretário de administração também considerou perfeitamente cabível que nós pudéssemos fazê-lo dessa maneira. Vou deixar você falar naturalmente, mas a Daiane está pedindo. Só me permite só um comentário sobre talvez aí não sei se no que eu ouvi do artigo 2º aí desse documento, né, que é uma minuta de decreto, até porque quando falou aí dos estatutos, fala de políticas públicas, mas citou os estatutos, né, os estatutos da criança e adolescente, etc. Eu não sei se citou o estatuto do idoso. Citou? Tá. Porque a gente tem o EJA, né? Não é bem. Não, também, mas é que justamente eu recebi uma demanda essa semana, né, sobre a questão do EJA, porque no EJA existem pessoas com mais de 60 anos e me chegou vamos chamar de denúncia, né, uma coisa que a Secretaria de Educação já tem conhecimento formal e não toma providência, que, infelizmente, né, invocando o Estatuto do Idoso, né, além de outras das políticas públicas, nós vamos ter que levar para o Ministério Público. Tá? Rapidinho, Caína, você estava falando sobre o quantitativo, né, e a perspectiva, de repente, de aumentar essa proposta. A gente já vem discutindo e tentando dialogar com a secretaria, argumentando algumas questões, e eu acho que voltando a falar na questão da coerência e da incoerência, né, é o seguinte: a lei fala
escolas vão contar com o profissional assistente social e o psicólogo. Quando eu falo de 90 escolas e de 10 profissionais, eu não estou sendo coerente. Essas escolas, elas não vão contar. Quando eu falo que essa lei ela possibilita, né, que esse profissional componha uma equipe multiprofissional, interdisciplinar, para um trabalho, inclusive, de prevenção, como a vereadora Estela bem elencou, né, todas as atuações que a gente pode desenvolver, eu não estou sendo coerente, porque se eu contrato 10 assistentes sociais para 90 escolas, essas 10 assistentes sociais não vão compor uma equipe. Porque não vão estar alocados numa escola. As escolas não vão contar. Elas podem achar que vai contar, mas os alunos todos não vão contar. A comunidade escolar não vão contar, porque é humanamente impossível, né? Então, voltando a falar de coerência, né, Caína, que você estava falando da possibilidade de aumentar, mas eu acho que ainda há tempo, né, de repente, do secretário argumentar com a prefeita e tentar mudar essa situação do quantitativo, aumentar para 10, acima de 10, né, pensando num número mais razoável. E aí, voltando a falar na questão da coerência também, quando eu falo que eu não acredito, secretário, é pelo seguinte: naquela reunião nós falamos que seria importante, né, que todo esse processo tivesse um assistente social junto nesse processo. E eu vejo que não houve, né, porque a gente perguntou quem está ajudando nesse processo. Pelo que eu percebo, é ainda os servidores da educação, né, que não são assistentes sociais, que estão conduzindo todo esse processo. E aí eu vejo um problema ético também, né, porque imagina um senhor, né, todo respeito à sua profissão, todo respeito também ao seu código de ética, enquanto arquiteto, né, ou outros servidores de outras profissões falando em matéria de serviço social. Isso fere o meu código de ética, né, porque são outros profissionais que eu respeito, mas que estão falando em tema de serviço social. Então, nós temos um problema ético aqui também, além de incoerente, né? Então, assim, por isso que quando eu falo que eu não acredito, não é uma situação subjetiva, mas é por conta dos fatos concretos. E aí, só voltando também à questão do concurso público, né, de processo seletivo, porque na outra reunião, inclusive, nós saímos muito ofendidos, viu, secretário, do seu posicionamento, né, até tentando fazer chacota dessa questão de processo seletivo, de que estaria procurando emprego. Não, pela situação naquele momento, surgiu essa questão de processo seletivo, que a gente estaria militando por causa própria de um processo seletivo. E aí, assim, quando um profissional se enganja no movimento militante, né, por uma causa que a gente acha justa, é complicado ver também essas falas, né, como se estivesse pensando num processo, né, na questão de assumir por conta do concurso. E aí eu vejo que muitas vezes, aí eu vejo nesse caso concreto de pedir, de não ter a impessoalidade na solicitação de uma funcionária, aí eu vejo que é mais parecido com um processo seletivo, né? Porque no processo seletivo você escolhe, mas isso não é possível num órgão público. Então, às vezes, eu acho que essa questão de órgão público e processo seletivo também não está muito claro, e parece que é mais o órgão público está agindo dessa forma, quando, de forma pessoal, pede, né, que uma funcionária seja transferida. Só para esclarecer isso. A Caína tinha pedido de novo, Caína? Pode seguir? Olha, nós estamos caminhando para as 18 horas. Né? A gente tem que caminhar para... Nós não podemos... Hoje, pelo menos, nós não podemos adentrar à noite debatendo. Mas eu quero ficar com a minha última fala, Nilson, que não é muito diferente da que nós fizemos lá na primeira reunião técnica. E aí, eu tenho sempre a postura de, por mais que eu debata com os secretários todos, e você é uma prova disso, a Ana também está aqui, a gente está sempre concordando, discordando muitas vezes, mas eu tenho comigo que os secretários precisam agir dentro de uma lógica de governo. Então, não haverá decisão do Nilson Girardello
sem uma orientação de Suelen Rosim, não é? E a gente sempre tenta, até porque eu acredito em governos democráticos, né? Eu estou sempre combatendo os governos autocráticos, então a tentativa de ir pelas representações é sempre uma forma de descentralizar. Porque se o prefeito tiver que debater e decidir, item a item, todas as decisões e posturas que terá que tomar durante 4 anos de mandato, seguramente não fará nenhuma outra coisa. Tenho feito uma crítica reiterada à prefeita Suelen Rosim, que, ao contrário desse argumento que eu coloquei, tem se retirado de todos. E aí sobra mais mesmo para a gente cobrar quem está na linha de frente de cada pasta, que são os secretários. Não é? Até por isso, uma presença muito constante dos secretários na casa, porque são chamados, porque nós temos uma dificuldade em encontrar esse diálogo de forma direta. Em alguns casos, não tem como. E aí a gente, né, na teimosia que nos é peculiar, a gente insiste até conseguir esse diálogo. Foi o que aconteceu com SUAS, né, que, infelizmente, após semanas, meses de tentar convencer a chefe do Executivo de que seria absurdo criar um sistema único da assistência social sem estabelecer percentual mínimo de investimento orçamentário específico, na casa, né, pelo ingrediente de um pós-eleição de mesa, infelizmente, numa sessão virtual extraordinária, a maioria dos vereadores entenderam por rejeitar a emenda modificativa proposta pela chefe do Executivo depois de um diálogo de muito tempo que nós fizemos. Aqui não é diferente do debate que nós estamos fazendo também sobre a questão da situação das escolas, que nós temos, era para ser amanhã, mudou para o dia 14 de junho, a reunião com as representantes diretoras e com a secretaria, lá no gabinete da prefeita, para discutir aquelas questões decorrentes da audiência pública com as mais de 90 diretoras. Está confirmado pelo gabinete da prefeita, então nós estaremos lá. Eu vou pedir a você, e vou falar para as meninas do movimento, vou falar para o Conselho, acho importante que o Conselho tenha esta responsabilidade, nova gestão, de estar acompanhando detidamente. Tenho certeza que aconteceu alguma coisa, porque eu sei que o Drake não perde, não é? E ele é uma pessoa extremamente capacitada para os diálogos que ele tem participado conosco em relação à questão do CRP. Eu vou, Nilson, encerrar essa reunião com o seguinte encaminhamento. Eu vou solicitar amanhã ao Leonardo, que não é o chefe de gabinete, mas foi quem participou da reunião com as diretoras e que intermediou esta reunião, esta audiência com a chefe do Executivo. Porque ônus e bônus, eu não acho, particularmente, que o enfrentamento, a disputa dessa posição, do número, né, e da forma, tenha que se dar com você. Né? Eu acho que tem que se dar com a chefe do Executivo. Nós temos que ouvir dela que ela não vai ser só 10 e vai ser desse jeito. Porque aí o movimento vai ter a tranquilidade de fazer o enfrentamento pela defesa da lei da maneira que considerar adequado, através de atos de abaixo-assinado, de piquete na porta da prefeitura, não é, de posições reiteradas por audiência. Cada um, né, a organização social é livre e importante por conta disso. Por outro lado, nós podemos ter a capacidade de argumentação, como foi no caso do SUAS, e deixar evidenciado para a chefe do Executivo que encaminhar esse processo, vou citar de 31.110, da forma como descrita aqui hoje, pode se configurar num equívoco para a implementação e para atingir o objetivo. Então, o que eu vou aqui dizer e pedir, inclusive, a tua ajuda para isso. Vou pedir para o Leonardo que inclua esse segundo ponto de pauta. Será chamada para essa reunião, já foi chamada para essa reunião, a comissão de diretoras, né? São 92, né? Não dá, e seria uma nova audiência. Então, as representantes já eleitas por elas, né? Que já serve para os outros debates e as outras representações, é que fará parte. E esse também é um debate que interessa para as unidades, né? Para as diretoras. Então, a gente aproveitar a mesma, fazendo a primeira parte da audiência, esse é o pedido que eu vou fazer amanhã ao Leonardo. A primeira parte nós discutimos a educação e, na segunda parte, nós podemos receber uma comissão, né, das assistentes para se somar e nós levarmos essa pauta do processo
31110 para ouvirmos o que a chefe do Executivo tem a nos dizer sobre isso. Nilson, por favor. Vereadora, nós até enviamos uma proposta de modificação daquele decreto. Deve estar no gabinete da prefeita. Tá? Eu acho que, se não me engano, era o artigo 3º, que era um pouco... a gente altera. Da responsabilização das diretoras. A gente altera ali, vereadora. Então, já tomei medidas em relação a isso também, foi enviado ao gabinete da prefeita. Está vendo como a luta que faz a lei? É a luta que faz a lei, não tem jeito. Historicamente, a história é cíclica, não tem jeito. Então, eu vou fazer assim, peço, inclusive, a tua colaboração, sua também, Ana, como secretária, né, da pasta, você entende naturalmente, imagino assim, a importância do tema colocado aqui, não só pelo coletivo, mas pelo Conselho, para que a gente possa ter, nesse dia 14, um segundo momento da reunião. Fico feliz, inclusive, em ver que algumas pautas dos 3 que vão municiar a reunião com as diretoras já esteja sendo encaminhada, é bom, torna um pouco mais breve e prática a primeira parte da reunião, e que a segunda nós podemos aproveitar, né, já que estamos num debate de escola, de educação, e incluir aí os representantes do CRP e do Conselho de Assistência também, para que nós possamos debater esse assunto com a chefe do Executivo. E, claro, estendendo naturalmente, tanto no primeiro quanto no segundo, já estava mesmo convidado, a gente sempre que envolve servidores e serviço público, a gente convida o Sincerme, que é o sindicato da categoria. Tá certo, meninas? Fica um encaminhamento razoável dessa maneira para que a gente, né? Às vezes, quando não está caminhando para onde a gente queria, melhor do que sair correndo sozinho, não chegar em lugar nenhum, é dizer, opa, né? Vamos mudar o veículo aí para ver se a gente consegue atingir o objetivo e chegar onde nós queremos, né, Chico? Tá certo, gente? Oxalá, vamos brigar por isso, né? Nós somos persistentes, nosso sobrenome é Resiliência e teimosia é o apelido. Gente, então, nada mais havendo a tratar, a gente declara encerrada esta reunião da Comissão de Fiscalização e Controle.